Sabemos que Pokémon Gold e Pokémon Silver foram tão grandiosos que acabaram recebendo um remake para Nintendo DS, o famoso Heart Gold e Soul Silver. No vídeo de hoje quero trazer algumas informações sobre o processo do remake, bastidores e até mesmo fãs do game que se tornaram desenvolvedores e trabalharam no remake. Ficou curioso? Então já se prepara aí, deixa o seu like cogumelo, ativa a paulistar, ou seja, o sininho, para não perder nenhum dos novos vídeos aqui do canal. E caso você não for inscrito, se gostar do conteúdo, se inscrever para mais vídeos como esse. Quando Pokémon Gold e Silver foi originalmente lançado em 1999, a Game Freak disse que não parecia totalmente completo, nem perto disso. O criador da série, Satoshi Tajiri, olhou para o futuro e preveu que viria em um futuro dizendo: "Estou pensando que o melhor jogo de Pokémon será lançado mais cedo ou mais tarde. Isso é algo que eu não vou conseguir alcançar sozinho. De agora em diante, as crianças que crescerem jogando podem se tornar desenvolvedores de jogos, certo? E se essas crianças tiverem a mesma visão que nós, então definitivamente acho que é possível expandir o mundo de Pokémon trabalhando em conjunto com eles." A previsão de Tajiri se tornou realidade. Ao nascer do sol do dia em que Gold e Silver foi lançado no Japão, um jovem chamado Takao Uno estava na fila para comprar o game. 10 anos depois, ele foi diretor de artes dos remakes desses jogos. A Game Freak criou Fire Red Leaf Green em pouco mais de um ano, mas deu tudo de si e passou 3 anos em Heart Gold e Soul Silver, com as notas mais altas em toda a franquia de Pokémon. Você poderia dizer que sim, esses são os melhores jogos de Pokémon que Tajiri previu. Nada mal até, considerando que foram feitos por uma equipe de apenas uma dúzia de pessoas. Nesse vídeo, vamos trazer uma tradução de revistas e sites japoneses antigos para encontrar novas informações sobre Heart Gold e Soul Silver, conhecer os bastidores e ver como a Game Freak conseguiu fazer isso. O amor colocado em Heart Gold e Soul Silver é apresentado a você assim que você sai pela porta da frente. Na cidade original de New Bark, há uma placa que diz: "A cidade onde sopram os ventos de um novo começo." Mas você meio que teve que usar sua imaginação, pois não havia vento, nem sequer som de vento, e a maioria das crianças provavelmente nunca tiveram tempo de ler a placa. Em uma dessas revistas japonesas, Takao Uno diz que leu e isso lhe causou uma grande impressão. Então, para os remakes, ele adicionou alguns moinhos de vento e vento real. Então, New Bark Town cumpriu a promessa feita daquela placa de 10 anos atrás. E ele disse: "Como fã, fiz esses jogos algo que gostaria de jogar. Trabalhei para tornar Gold e Silver, que me lembrava da era do Game Boy, em um mundo mais amplo, mais vibrante e mais divertido. Então espero que você possa se divertir e aproveitar para explorar tudo isso ao lado do seu Pokémon favorito." Falando em explorar, pode-se dizer que é por isso que os remakes se chamam Heart Gold e Soul Silver. Andar com Pokémon foi ideia do diretor Shigeki Morimoto, que disse: "Consideramos muitas opções para os títulos e pensamos em coisas como você poder andar por aí com um Pokémon e o relacionamento entre Hulu e Lugia. Concluímos que um tema importante desses jogos é compartilhar experiências significativas com Pokémon. Então escolhemos Heart e Soul para comunicar essa ideia, que traduzindo a palavra Heart, né, significa coração e Soul significa alma." Há uma seção em uma dessas revistas chamadas A História Secreta de Caminhar com Pokémon. Nos jogos anteriores de Sinnoh, você só podia andar com Pokémon em uma pequena área, e não em todo o jogo, mas a Game Freak estava determinada a tornar isso possível em Johto. Eles desenharam sprites do mundo superior para todos os 493 Pokémon, além de diferenças de gênero e shinies, e adicionaram animações, não apenas para caminhar, mas também milhares de pequenas reações quando você fala com eles, ou situações que só acontecem com determinado Pokémon em locais específicos. Garantir que os Pokémons não fossem pegos em terrenos estranhos foi especialmente complicado, e toda a iniciativa foi sem dúvida a parte mais difícil de todo o desenvolvimento do jogo. Takao Uno ficou sem palavras quando Morimoto lhe disse que eles realmente fariam isso.
Ele disse: "Fiquei chocado, mas era o nosso sonho deixar os jogadores percorrer esse vasto mundo junto com seus pokémons. Então, mesmo que fosse um trabalho exaustivo, eu apenas pensei, vai valer a pena." Enquanto os desenhava, eu pensei, se isso vai deixar os fãs felizes, eu farei isso. Afinal, eles fizeram isso com Pokémon em Pokémon Yellow. Todos os desenvolvedores concordaram. Não podemos perder para um jogo do Game Boy de 10 anos. Foi a Nintendo quem propôs a ideia de permitir que os jogadores andassem com seus Pokémons na vida real, agrupando cada cópia de Heart Gold Soul Silver com um pendômetro chamado Pokéwalker, que inclusive lembra bastante um Tamagotchi. Se você viveu na era dos anos 90, provavelmente conhece. Ao qual permitia que os fãs transferissem seus Pokémons favoritos para passear e ganhar mais experiência. O presidente da Pokémon Company, Ishihara, na verdade queria tentar vender 6 Pokéwalkers para os fãs, para eles terem toda a sua equipe de Pokémons consigo, como verdadeiro treinador Pokémon. Foram esses tipos de ideia que fizeram dele o chefe da mercadoria que é hoje e lhe valeram o apelido de o rei dos brinquedos portáteis. Eles acabaram não pressionando para que os fãs comprassem 6 deles. Provavelmente foi melhor assim, pois isso custaria uma pequena fortuna aos pais das crianças. O designer de Pokéwalker, Shigeru Omori, carregava 6 deles. Ele foi mais uma das previsões de Tajiri que se tornou realidade. Ele disse: "Eu era estudante quando jogava Gold e Silver. Foi interessante trabalhar em um jogo que me fascinou há 10 anos. Desejo que todos tenham a chance de encontrar algo que os fascine por tanto tempo, para que possam levar essa paixão para a vida adulta." Para muitas pessoas que assistem a esse vídeo, imaginamos que a última parte descreve o relacionamento de vocês com Pokémon até hoje. Eu confesso que eu particularmente conheci melhor Pokémon quando eu estava mais velho, entre meus 19 e 20 anos, por aí. Infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar antes, mas quando fui jogar, eu pude entender por que Pokémon é uma franquia tão amada assim. Pude me aprofundar mais e ver a experiência que vocês que estão vendo esse vídeo provavelmente tiveram. Ou, quem não teve ainda, procure ter, pois vale a pena. Embora Heart Gold e Soul Silver não tenha introduzido nenhum Pokémon totalmente novo, eles mudaram alguns dos antigos, de maneiras bem sutis que você possivelmente nem percebeu. Ken Sugimori fez toda a arte original em Gold e Silver e voltou para ajudar com um novo conjunto de arte para os remakes. A mudança mais óbvia é de todo o seu estilo de arte. Antigamente dizia que basicamente usava aquarela para imitar o estilo de arte de Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. Mas à medida que envelhecia, ele não queria mais fazer isso, daí resolveu mudar para algo novo. Em uma revista Nintendo Dream, que foi traduzida, eles perguntaram a Sugimori sobre a sua filosofia para o conjunto de arte dos remakes. Ele disse que não queria fazer grandes mudanças, porque isso irritaria os fãs que amavam um determinado Pokémon desde a infância e odiariam vê-lo de repente parecer diferente. Ele disse: "Todo Pokémon é o favorito de alguém, e os Pokémons pertencem a todos, então tento não mudá-los muito. Portanto, as novas obras não são tanto remake, mas sim remasterização com algumas atualizações sutis, como a flor de Meganium, por exemplo, e a cauda de Stanley, que originalmente era branca, mas mudou para marrom. As garras e pontas das asas de Gliugar também não são mais brancas, agora são rosas. Scizor tem 3 esternitos no abdômen, quando originalmente tinha apenas 2. E o Ursaring costumava ter 4 garras em cada pata, mas agora tem 5. Sugimori também mudou a contagem de dedos de Haunter e Mr. Mime alguns anos antes. Existe um tabu relacionado a personagens com 4 dedos. No Japão isso é considerado ofensivo para pessoas que perderam seus dedos como açougueiros ou pessoas que trabalham em frigoríficos. Cerca de uma dúzia de poses de Pokémon em Johto eram idênticas à de 10 anos antes, mas Sugimori explicou por que mudou o resto delas. Ele disse: "Existem algumas poses de Pokémon que me cansei de ver depois de 10 anos e fiz alterações. Mas se eu achasse que uma pose parecia tão legal quanto de ver depois de 10 anos, eu deixava como estava. Uma ilustração oficial precisa ser de uma perspectiva que mostre tudo o que você precisa saber para entender um Pokémon, o que pode ser muito difícil. Dito isso,
Meu objetivo era desenhar a maioria dos Pokémons para que você pudesse vê-los de uma forma perspectiva. É claro, muitas cores de Pokémon parecem diferentes, mas vamos atribuir isso principalmente ao novo estilo artístico de Sugimori. Falando em cores diferentes, na verdade houve uma nova variante de Pokémon adicionada em Heart Gold Soul Silver, a Pichu fêmea de orelhas pontudas, que viaja no tempo, mas ela originalmente seria uma Pichu branca, e sabemos graças a Shoko Nakagawa. Ela é a apresentadora de alguns programas de TV japoneses como Pokémon Sunday e também dubladora de Pichu, de orelhas pontudas, em sua autobiografia de Shoko no Japão, onde ela revelou o seguinte: originalmente, Pichu de orelhas pontudas seria o Pichu branco. Ouvi dizer que eles estavam até pensando em fazer uma marca de ensopado de creme branco para acompanhar e tudo mais, mas eles acabaram optando pelo Pichu de orelhas pontudas. As palavras japonesas para Pichu branco e guisado branco são quase idênticas, sendo Howaito Pichu e Howaito Suishu. Então o marketing teria se escrito sozinho. Com a maior franquia de mídia do mundo, Pokémon Company está sempre em busca de novas oportunidades de merchandising onde quer que as encontrem. Também obtivemos uma imagem de White Pichu graças a Shoko. Em 2014, houve uma exposição de arte de Pokémon em Tóquio com regras rígidas contra a fotografia, mas a Shoko violou as regras e tirou essa foto que vocês estão vendo aí. Parece que a Game Freak também considerou algumas outras variantes, como Heart Chic Pichu e Pichu com corte de cabelo feio. Eles acabaram escolhendo Pichu de orelhas pontudas, mas você pode dizer que ela também é um Pokémon perdido à sua maneira. Ela pode viajar no tempo com Celebi, mas ela nunca pode ser transferida de um cartucho Heart Gold ou Soul Silver, então ela sempre ficará presa, para sempre, nos remakes de Johto, exceto que ela está em Smash Bros Ultimate. Talvez ela tenha viajado no tempo por algumas gerações de console no futuro. O som dos jogos foi outro foco principal, com Heart Gold e Soul Silver sendo os primeiros da série a incluir efeitos sonoros ambientais. Nessas revistas, o design-chefe de áudio, Go Ishinose, disse que Johto se sentiria solitário se o som não correspondesse aos novos recursos visuais, e relatou suas lutas para dar vida à natureza em todo Johto, como vocês podem ouvir logo a seguir. O que estão ouvindo na realidade são arquivos de som extraídos dos dados originais do jogo. No game, você mal consegue ouvir tudo justamente por causa da música que toca no fundo do jogo, o que torna o esforço ainda mais admirável. Em um discurso na conferência de desenvolvedores da CDEC de 2023, Ishinose disse que adicionar todos aqueles sons ambientes era incrivelmente caro, porque todos tinham que ser colocados manualmente no mundo superior, bloco por bloco. Para evitar que os custos ficassem completamente fora de controle, ele disse que eles eventualmente tiveram que desistir de colocar esses tipos de som com mãos humanas e passar a usar uma tecnologia de geração processual nas gerações posteriores. Com 270 faixas, Heart Gold e Soul Silver tiveram uma trilha sonora incrível. Um CD da Super Music Collection foi lançado fisicamente no Japão. Foi lançado internacionalmente 5 anos depois, mas apenas em formato digital, como download do iTunes por $10, convertendo para o real algo em torno de R$55 na cotação atual do dólar. Ishinose disse que Johto tem um forte teor japonês, então eles fizeram sua música também soar muito japonesa. Por outro lado, a música de Sinnoh era um pouco mais madura e um pouco mais legal. E antes disso, ele disse que Hoenn era quente, então o tema musical também deveria ser quente. Quando Ishinose relembrou aquela trilha sonora gigantesca, uma faixa em particular ficou gravada em sua memória. Ele disse: "Quando eu estava fazendo o tema de Batalha de Lugia,
Eu olhei para uma quantidade ridícula de obras de arte e vídeos e pensei em Lugia o dia todo e acabei sonhando com Lugia a noite toda. Em algum momento me apaixonei, pensando, é meu Pokémon Johto favorito. Então será que valeu a pena sonhar isso dia e noite? Você tira as conclusões. A propósito, enquanto o arquivo do jogo foi vasculhado, foi encontrado esse efeito sonoro não utilizado para o ronco de Snorlax. Além disso, alguns sons de vento não utilizados também. E o protagonista de Heart Gold e Soul Silver, Ethan, é um ninja, mas apenas nos remakes. Ken Sugimori fez com que os protagonistas originais da segunda geração, Ethan e Chris, parecessem bastante ocidentais, mas o novo diretor de arte, Takao Uno, disse que refez Ethan para parecer mais japonês nos remakes. Em uma dessas traduções de revista, ele disse: "Queríamos torná-lo mais japonês, ou melhor, fazê-lo parecer um ninja." Alguém então questiona se realmente é um ninja, e ele responde: "Ele com certeza é. Ele tem calças cônicas e roupas justas." Heart Gold e Soul Silver recriaram o conteúdo da versão Cristal. Então é um pouco estranho que a protagonista feminina de Cristal, Chris, não esteja em lugar nenhum no novo Johto. De acordo com Uno, isso foi meio que um acidente, porque ele começou a desenhar a protagonista feminina dos remakes sem pensar em olhar para a arte da segunda geração de Sugimori. Em primeiro lugar, ele a projetou pensando que ela andaria muito com seus Pokémons. Então ele deu a ela boas roupas para caminhar, shorts e macacões, ao contrário de Dawn em Diamond and Pearl, que usava saia. A garota com quem acabou não se parecendo em nada com Chris, então ele decidiu chamá-la de Lyra. E não tentar dizer que ela ainda é a personagem original. É por isso que Chris foi mudada nos remakes, embora Ethan tenha ficado no remake. A propósito, se você se pergunta por que Dawn usava uma saia em Diamond and Pearl e Platinum, é porque Masuda achava melhor assim. Inclusive em uma dessas revistas japonesas ele disse: "Eu realmente gosto de saias, então insisti que a protagonista feminina deveria usar uma saia em Diamond and Pearl." Ele riu. Bom, então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a você que assistiu até o fim o vídeo, aos novos inscritos, enfim, muito obrigado. Também gostaria de agradecer a minha esposa, inclusive eu marquei ela no título do vídeo. Vocês ouviram aí a voz dela, né, na hora que foi a mulher lá que falou sobre o Pichu, enfim. Deixe o seu like, cogumelo, ative a pau-star, ou seja, o sininho, para não perder nenhum conteúdo do canal, e se inscreva se não for inscrito. E comente aí se você notou essas mudanças sutis do original para o remake, e qual você prefere, original ou remake. Comenta aí e até a próxima, pessoal. Valeu!